Olá pessoal do quinto ano, hoje vamos começar a nossa aula corrigindo a página 17 em Geografia, tá bom? Relembrando do conteúdo, estamos falando sobre tecnologia, E o desenvolvimento da ciência. Nessa página aqui, mostra a agricultura e as novas técnicas, As novas tecnologias aí de produtos químicos, de produtos agrícolas que fazem parte aí da agricultura e da pecuária, O livro mostra também alguns exemplos de novas tecnologias. Ele cita algumas como biotecnologia, robótica, nanotecnologia e inteligência artificial. Enfim, ele fala que a nova tecnologia vem com tudo, tá bom? Fala também sobre o melhoramento genético, que é a fusão, é cruzar as espécies, de plantas e animais para originar novas espécies, tá bom? Esses materiais genéticos, eles são feitos em laboratório, tá? E eles servem aí para melhorar aí a história da humanidade, tá bom? Então, basicamente, o conteúdo é esse, sobre novas tecnologias, tá? Então, vamos lá. Após analisar as imagens, exponha sua opinião sobre o que diferencia as atividades agrícolas retratadas. Bom, o que diferencia aqui é o uso da tecnologia, justamente que é o conteúdo. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, o avião usando aí produtos químicos, sobre a plantação. Nessa outra imagem, um drone que está sendo utilizado para aplicar aí produtos, E aqui um robô produzido para colher frutos. Olha isso, gente. Olha o avanço da tecnologia. Bom, aqui a professora já falou, sobre as novas tecnologias, melhoramento genético. Agora vamos aqui na página 20. Explica o que é melhoramento genético e por que essa é uma prática muito mais antiga do que a modificação genética. Bom, melhoramento genético é você cruzar as espécies para originar outras, tá bom? E ela é antiga porque ela é praticada desde o início da agricultura e da pecuária, tá? Então, ela é muito antiga. O que são organismos geneticamente modificados? São organismos que sofreram a modificação genética. Quando a gente fala em modificação genética, são aquelas informações que vêm já, com o indivíduo, com o ser, do que vai ser tratado. Por exemplo, no ser humano, quais são as nossas informações? Cor de cabelo, o nosso tamanho, cor de pele, tá? Então, nas plantinhas, nos animais, a mesma coisa, tá bom? São informações, tá? Que acabam sendo aí modificadas. O que é modificação genética? Porque essa é uma prática diferente do melhoramento genético. Bom, ela é direta do material genético e ela é realizada em laboratórios, tá bom? Qual a importância do desenvolvimento de técnicas na história da humanidade? É a melhoria, tá? É melhorar, o plantio da colheita das plantas na agricultura, é melhorar a extração, tá? De minerais. Então, a importância disso é a melhoria em todas as áreas, tá bom? Como as técnicas auxiliam no desenvolvimento das ciências, criando novas coisas, tá? Então, com essa criação, é possível, nós observarmos novas coisas na natureza, na sociedade. Mencione 3 tipos de tecnologias que fazem parte do seu dia a dia. Eu coloquei carro, liquidificador e celular, mas aqui vocês podem colocar outros tipos de tecnologia, tá bom? Eletrodomésticos, um tipo de aparelho de som, rádio, tá? Tudo que faz parte da tecnologia, que seja tecnológico, vocês podem colocar aqui, tá bom? Agora vamos lá para português. Em português, na página 36, temos uma correção, tá bom? Relembrando sobre o texto, aqui está falando sobre a mumificação natural, diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, Que é a pessoa lá enfaixada, saindo lá
do caixão, não, aqui tá falando de uma mumificação natural, tá bom? O frio ele contribui, tá? Para que isso também aconteça em locais muito gelados, tá bom? Entre outras coisas, fala também de lugares que conservam, né, esses corpos aí que são mumificados, tá? Fundos de lagos, por exemplo, é um ambiente com pouco oxigênio, então ele conserva o corpo aí das múmias. Então, falando assim um pouco sobre esse assunto, vocês sabem que esse texto é um texto de divulgação científica, que é aquele texto que passa a informação cientificamente, diferente do outro texto que nós vimos que era um poema. Tá bom? Então, o texto de divulgação científica, ele passa as informações cientificamente, tá? Então, fora desse contexto aí de múmia e terror, aqui fala um outro lado da história, né? O lado científico da mumificação, tá bom? Então, vamos lá corrigir. Qual é o assunto do texto? A mumificação natural. Qual é a finalidade desse texto? Expor informações sobre a mumificação natural. Releia o primeiro parágrafo e assinale as afirmativas verdadeiras. Apresente o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Isso é correto. Busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. Isso também está certo. E expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado. Esse daqui também está correto, tá bom? Leia atentamente essa expressão, mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. De que tipo de mumificação trata o texto? Natural, tá? Aquele que acontece na natureza, tá bom? Quer dizer, sem a ação do ser humano. Por isso que chama natural, que ele não sofre nenhuma ação do ser humano, tá bom? E sim o processo natural da natureza, tá? Dá para entender essa diferença, né? Natural, natureza. Esse tipo de mumificação se opõe a qual outra? Aquela lá dos egípcios, que tem que enfaixar, que tem que guardar lá a múmia dentro da pirâmide, sabe? Que aí relaciona com aquela parte de terror. Então, essa mumificação natural não é a mesma que a gente está acostumado a ler, a ver, né, em filmes sobre os egípcios, tá bom? O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Levando isso em consideração, responda: qual é a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo? É explicar a função de cada uma, tá bom? Então, eles estão ali para explicar, tá? Explicar o quê? Os locais. Um é quente, o outro é frio, o outro é sem oxigênio. Então, os parágrafos estão ali para explicar cada local, tá bom? Explicar a função. Deixa eu complementar aqui e colocar dos locais, tá? Dos locais da mumificação. Qual é o alerta feito no último parágrafo? Que nós não devemos ter medo, tá bom? Então, essa coisa de mumificação não deve causar medo nas pessoas, tá? Elas estão ali para informar, né? Que é um caso, assim, natural, tá? É algo que ocorre naturalmente, então não precisa ter medo, tá bom? Muito bem, explicado isso, agora vamos lá para ciências. Em ciências, estamos falando aqui de recursos naturais, né? Biodiversidade. Biodiversidade é aquela diversidade de plantas, animais. Falamos sobre o efeito estufa, que é aquela camada, né, que envolve a Terra, né, protegendo, né, do calor excessivo. Falamos de mudanças no clima. Falamos também, deixa eu ver, de poluição, das chuvas ácidas. Eu lembro, né, que são as fábricas, né, que lançam aí no ar poluentes, aí ocorrem as chuvas ácidas. Falamos também aí dos tipos de poluição. Lembrei também, falamos também daquele líquido que o lixo solta, que chama chorume. Ele é extremamente tóxico, tá bom? Ele é extremamente tóxico ao ser humano, ao solo e à água. Falamos também do plástico, né? Como é importante não jogarmos plástico na rua, porque o plástico, ele é um material que ele demora muito
anos e anos para se decompor e olha esse plástico onde ele foi parar, com um peixinho. Ah, então é demais, né? Então, devemos evitar tudo isso, tá? Relembrando o conteúdo, né? Já que relembramos aqui o conteúdo, vamos ver aqui a atividade. Com a ajuda de um adulto, pesquise espécies brasileiras que também estão ameaçadas de extinção. Nesse pequeno texto aqui, fala sobre os desmatamentos e as queimadas. Eles são realizados e aí o que acontece? Os bichinhos, eles precisam fugir, muitos morrem, outros fogem, né? Mas muitos são caçados, sabe? Acaba sendo destruído o habitat deles, né? Muitos sofrem tráfico de animais, então acontecem muitas coisas ruins, então nós não podemos jamais assim aceitar essas queimadas, né? O tráfico de animais, sabe? Tem animais que eles precisam viver no habitat deles, né? Tem gente que tem macaquinho, sabe? Uns animais assim exóticos. Não, o habitat dele não, infelizmente não é na nossa casa. Mesmo que nós queiramos que eles vivam com a gente, ali não é a casinha deles. Eles precisam da floresta. Então, vocês aqui nessa atividade precisariam ter numerado aí 10 animais que estão em extinção, tá bom? Eu coloquei 4, mas o livro tá pedindo 10, então eu vou lembrar de corrigir quando vocês trouxerem um livro, que é 10, tá? Eu coloquei panda gigante, baleia-fim, peixe-boi e gorila. Coloquei 4 pelo meu espaço aqui, mas vocês precisam ter colocado 10, tá bom? Lembrei também que nós falamos aqui da mata, né, ciliar, que é essa barragem aqui da floresta, que ela serve, né, para evitar que entre a sujeira, sabe, que o lixo seja carregado, né, para dentro da floresta. Então essa barragem, ela faz esse processo aí de evitar que o lixo, né, que o lixo entre, né, a água da chuva, tá bom? E que o solo também não fica desprotegido, tá? Então essa foi a nossa correção de ciências, tá bom? Hoje vocês terão um link lá na descrição, tá, do vídeo, falando um pouco sobre animais em extinção, tá bom? Então vale a pena, tá certo? Agora vamos lá para a história, pessoal. Aqui, história, pessoal, na página 19, vou falar assim resumidamente para vocês sobre os textos que vêm a seguir também, tá bom? Mas em casa vocês leiam com cuidado, tá? Então aqui fala sobre as ONGs. As ONGs são instituições que não recebem nada pelas pessoas que trabalham para ela, tá bom? Elas foram criadas assim com o propósito de zelar, né, pelos direitos, né, das pessoas, da cultura, dos animais, do meio ambiente. Quer dizer, cada ONG, cada instituição, ela tem a sua finalidade, tá bom? Então, quando vocês virem por aí escrito ONG, saiba que é um lugar, uma instituição que cuida, que protege, né, algum determinado assunto, ou saúde, educação, emprego, o que seja, mas não recebe nada por isso, tá bom? Aqui é um apanhado geral, né, do conteúdo, falando o que é ser cidadão, que é respeitar as leis, fala do direito dos cidadãos que foram, né, conquistados aí no decorrer da humanidade. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é um documento e é uma conquista, e fala do Brasil, né, dos vários direitos importantes que foram conquistados aí ao longo desse período todo, tá bom? Então, relembrando, ONGs são instituições que não têm fins econômicos, tá bom? Não recebem dinheiro de governo nem de ninguém para estarem aí trabalhando, tá? Bom, o respeito à diversidade. Diversidade são as diferentes etnias, diferentes costumes, tá? Cada lugar, cada país tem o seu costume, tem a sua cultura e nós precisamos respeitar, tá bom? Aqui, por exemplo, na troca de ideias, está mostrando aqui o café da manhã de determinados lugares. No Japão, por exemplo, uma criança japonesa gosta de comer arroz branco, sopa, pepino, tá? Essas coisas.
Em Malawi, no café da manhã, uma criança toma suco de flores, por exemplo. Então, nós, mesmo achando que estranho, eles devem pensar o mesmo da gente, né? A gente come pão com manteiga, cafezinho com leite, né? Então, cada lugar tem o seu costume, a sua cultura diferente e nós temos que respeitar, tá bom? Então, de acordo com isso, né, com esse conhecimento, agora vocês irão responder até o número 4, tá bom? Beleza. Na página 21, estamos falando sobre o direito à diversidade. Bom, vocês sabem que cada povo tem sua cultura, tem sua paisagem, as pessoas são diferentes, as histórias de vida de cada país são diferentes, os costumes são diferentes, tá? Precisamos respeitar, isso é um direito de cada um e isso se chama de diversidade. As diferentes coisas que fazemos, né, na nossa vida, diferentes umas das outras, tá bom? Bom, o modo de vida, de pensar dos indivíduos, de todas as pessoas são diferentes, tá? Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e devemos respeitar sempre, tá bom? Aqui está falando, né, o artigo que comprova que devemos ter liberdade, né, nos nossos direitos e que devemos aqui o respeito, tá bom? Não importa a cor, nem a raça, tá? Nem religião, nada disso. Todos perante a lei somos iguais, tá certo? Aqui na página 22 e na 23, vocês irão também fazer em casa. Vocês irão recortar lá do material de apoio essa folha aqui, tá? Aqui mostram crianças, pessoas, né, que vivem em determinados países aqui espalhados pelo mundo todo, tá bom? Então, aqui mostra um pouquinho a cultura de cada um, né? A vestimenta, os costumes. Vocês irão localizar, né, o local onde eles moram, recortar e colar, tá bom? No local indicado, tá certo? E responder aqui embaixo, tá bom? Na página 24, aqui para concluir, né, sobre o direito das pessoas, está falando que todas as pessoas têm direitos, independente da cor, da raça, da cultura, da necessidade que ela tem, todas as pessoas têm os seus direitos, tá bom? Algumas pessoas têm uns direitos especiais, como as pessoas com deficiência, os idosos, tá bom? Então, são pessoas, tá? Que têm também os seus direitos e os seus deveres garantidos, tá bom? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem o objetivo de garantir que essas pessoas exerçam sua cidadania de forma igualitária, tá? Sem discriminações, tá certo? Então, é bom que vocês entendam isso, tá? Ninguém discrimina ninguém, todos somos iguais, tá certo? Aqui uma pessoa com deficiência visual, né? Podemos até ter certas atitudes tão amigáveis, né? Como ajudar pessoas que realmente precisam, né? Que necessitam, de repente, atravessar uma rua, a levar uma sacola, né? Então, é interessante, tá bom? Aqui, por exemplo, pessoas que falam outras línguas, tá? Aqui está falando sobre fortalecer o exercício da cidadania, pessoas em inclusão, né? E aqui pessoas com deficiência locomotora, tá? Então lembre-se sempre disso, respeito, sempre, não importa qual seja a pessoa, cor, raça, religião, com deficiência, não importa, precisamos sempre respeitar e as pessoas são iguais perante a lei. Tá bom? Todo mundo é igual a todo mundo e devemos respeitar. É isso. Tá bom, pessoal? Agora, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano.